Tô. Então tá bom. Pessoal, boa noite. A aula de hoje é aula ao vivo. Estou começando a gravar aqui para ficar disponível depois na plataforma. É aula de revisão para a atividade avaliativa da semana que vem. Então é uma aula mais tranquila. Eu deixei cento e poucos slides aqui. Obviamente que eu não irei explicar todos, porque é uma revisão do bimestre todo, né? Então a gente vai trocar algumas ideias, explicar como é que vai ser a atividade avaliativa. Vou falar um pouco sobre isso no começo da aula, depois no final eu falo novamente sobre isso. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, a gente esclarece. Muito bem. Então, hoje é dia 8/6 e a atividade avaliativa dessa disciplina é na segunda que vem, dia 15. Como é que vai ser a atividade avaliativa? A atividade avaliativa vai ser nos mesmos moldes da semana passada, do primeiro bimestre, que vocês vão entrar e vão responder 10 perguntas, tá? A única diferença é que no bimestre passado eu fiz a revisão e liberei vocês para começar a atividade avaliativa a partir das 8h30. No dia 15, no horário da aula, a partir das 19h10, a atividade avaliativa, a minha atividade avaliativa já vai estar liberada. E aí ela fica 24 horas, então ela fica até um pouquinho mais, né? Até as 20h30 do dia seguinte, que é a terça-feira, dia 16. Então, vocês vão ter do dia 15/6 da semana que vem, que é segunda, até a terça, 21 horas, para entrar e fazer. O que tem nessa atividade avaliativa? Mesmo modelo do primeiro bimestre. 10 perguntas, múltipla escolha, né? A, B, C, D e E. E a única diferença é que cada pergunta vale 400 pontos. Eu vou fazer uma atividade com 10 questões. Como a atividade avaliativa vale 4.000 pontos, cada questão vai valer 400 pontos, certo? Então fica disponível do dia 15 às 19h10 até o dia 16 às 20h30. A partir das 20h30 eu já fecho, tento fazer a correção e na quarta-feira eu faço o lançamento faço a correção não porque o sistema corrige, preciso só tabular mesmo. Aí na quarta-feira, na parte da manhã, eu já faço o lançamento dos pontos no sistema e no AVA, tá bom? Então a prova vai ser na segunda-feira, fica disponível até terça. Na quarta, antes do almoço, ou até no horário do almoço no máximo, eu já faço o lançamento desses pontos para que todo mundo saiba. Por que que a gente tem que fazer rápido? Porque se alguém precisar fazer exame, quem vai fazer segunda chamada já saiba a nota, já saiba se precisa fazer ou não. Então, todos os professores terão 24 horas após o término da prova para fazer o lançamento dos pontos. Como vai acabar na terça, eu tenho até quarta para fazer isso. O que que vai cair nessa atividade avaliativa? A gente viu no primeiro bimestre até o 3.4. Então vai cair 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e aquela aula de avaliação do desempenho humano. Então são 5 capítulos que vão cair nessa atividade avaliativa. Precisa estudar lá nos slides? Caso vocês queiram estudar, tranquilo. Mas eu juntei todos os slides, dei uma condensada e de 200 e tantos, quase 300 slides viraram esses cento e pouco aqui, que eu estou na aula de hoje, que eu já postei lá na unidade 4, na seção 4.4 na aula, tá? Tá escrito aula de revisão, gestão de pessoas, 8/6. Está escrito isso para poder saber que é a revisão. E ela começa na 4.1, essa revisão. E é daí que eu vou tirar as atividades avaliativas. Então, as 10 questões da atividade avaliativa. É, não vai ter trabalho hoje, por quê? Porque eu tenho só até dia 12 para fechar as notas, então tem gente me enviando trabalho, vocês viram que eu já lancei os pontos, quem me mandou, eu vou fazer a retificação da nota e até quinta ou sexta deve aparecer a nota total, né? Caso tenha algum problema, caso perceba alguma coisa, me manda um e-mail que eu tento olhar e verificar, tá? Então eu fiz lançamento já parcial. Quem me mandou trabalho depois, eu vou fazer as considerações lá e tentar fazer a retificação. Deve sair isso até a próxima sexta-feira com os pontos já da disciplina, que são 1.500 pontos, tá? Então a gente vai ter 4.000 pontos da atividade avaliativa,
que seria a prova, e 1.500 pontos dos trabalhos que foram feitos. Foram 5 trabalhos, cada trabalho vale 300. Tá? Então, a pontuação tem que estar referente a isso. Se for um, 300, se for 2, 600, e assim por diante, até chegar no máximo de 5 trabalhos feitos, ter 1.500 pontos. Isso já foi lançado uma parte, falta lançar só os que eu estou recebendo final de sexta-feira e a partir de hoje, que era o prazo que eu tinha dado para vocês, né, me enviar. Então aí amanhã eu já lanço e encerramos essa parte de pontuação, que o prazo que eu dei para vocês os trabalhos era até hoje. Muito bem, então eu vou falar rapidamente, eu vou fazer a revisão, aí eu falo novamente essas instruções. Se alguém tiver dúvida, me pergunta, eu faço a chamada e a gente encerra. É a última aula oficial do módulo. Depois do dia 15, quem fechar já estará oficialmente de férias da disciplina, né? A semana de prova é a semana que vem. Começa para mim, começa na sexta, né? Na segunda, desculpa, e aí vai até quinta-feira, que eu dou aula na quinta. Então a gente faz essa aula. Se alguém tiver dúvida, no final vocês me perguntam e a gente tira qualquer dúvida, faz a chamada e beleza. Como eu disse, eu não vou explicar tudo novamente, eu vou explicar alguns pontos, alguns tópicos e esclarecer a metodologia da prova, até porque não é meu interesse que vocês se deem mal na prova, muito pelo contrário, meu interesse é que vocês consigam ir bem, até pelo empenho, pelo nosso esforço de ter mudado a plataforma, de todo mundo ter se interessado. Então, a única coisa que eu não gostaria realmente é que alguém fosse prejudicado por uma prova mal elaborada ou que fosse extremamente difícil. Tá? Então, é desses slides que eu vou tirar a prova, desses 105 slides. Se alguém quiser estudar pelo livro ou pelos slides que estão postados nas unidades, tranquilo, porque na realidade isso aqui está condensado as 5 aulas que a gente viu. E é daqui que eu vou tirar. Então, o meu conselho hoje, como não tem trabalho hoje, já baixem o material, já deem uma lida, já fiquem com ele mais ou menos pronto, para na segunda-feira vocês estarem tranquilos para poder responder as 10 questões, tá? Então, o que que vai, por onde a gente começa? Como eu disse, a gente tinha visto até a unidade 3.4, a gente começa, e nos slides lá que eu postei, começa por aqui, está na unidade 4.1, tá? Que é fundamento da metodologia da pesquisa de clima e as ferramentas de PCO. Já antes que eu me esqueça, lá no terceiro, quarto capítulo, tem várias tabelas mostrando um modelo, como é que era, eu tirei tudo. Isso aí não vai cair nada, vai cair a parte teórica e naquela velha forma que eu confecciono as questões de questões fechadas, que vocês já estão se habituando a fazer prova comigo. Tá? Como eu disse, o objetivo não é ferrar. Eu vou dar algumas dicas aqui, obviamente que eu não vou falar o que vai cair, mas para que vocês possam ler, estudar e prestar atenção. Então, a gente viu que a satisfação organizacional, ela passa por vários critérios, né? Ela passa por várias fases, e uma das coisas que pauta a motivação e a organização é a pirâmide do Maslow, que a pirâmide do Maslow fala justamente sobre os 5 aspectos: fisiologia, segurança, amor, estima, realização pessoal. Essa pirâmide, eu não tirei nada. Até aqui esse slide eu não tirei absolutamente nenhuma questão, tá? Então é só para dar introdução no, na revisão. E aí o autor aí que tem esse nome maravilhoso, que eu não vou nem falar agora, analisou casos de pessoas de sucesso e concluiu que o fluxo sempre acontecia. Fluxo é quando a atividade que a pessoa tem que prestar está de acordo com as suas habilidades. O desafio proposto por determinada atividade era compatível com as aptidões do indivíduo, a tarefa não só era execuível, que é executável, mas também ampliava sua capacidade e fazia com que tivesse concentração. Só um equilíbrio razoável entre habilidade e dificuldade levava o indivíduo ao fluxo. Então, mais uma vez, pirâmide de Maslow para trás aqui não cai, não vou cobrar nada disso aqui, porque pirâmide de Maslow é uma coisa que a gente usa somente para entender o conteúdo. E aí aqui a gente começa a falar exatamente de pesquisa de clima, que é o levantamento para saber como está a cultura, a organização da empresa, qual a percepção dos funcionários em relação a algumas decisões e práticas que estão acontecendo na organização, e assim por diante. Então,
na pesquisa de clima organizacional, a gente vai ver um monte de coisa, né? E aí o autor pergunta, quais são os seus objetivos da sua aplicação? A gente vai ver. Então, primeiramente, vamos entender o conceito de clima. Clima e cultura andam juntos. Clima, eu expliquei para vocês que era justamente como a gente percebe, né? Você tem, eu ainda citei o exemplo do meu primeiro emprego, eu chegava, parecia que tinha uma nuvem negra, era exatamente o clima, era pesado, as pessoas não se ajudavam, era uma competição exagerada, era uma série de fatores que faziam com que ficasse todo mundo pesado. Isso é o clima, né? Então, o clima pode ser bom, pode ser ruim, pode ser mais ou menos. A cultura e o clima andam junto. E aí, a pesquisa de clima organizacional vai ajudar o gestor e vai ajudar as pessoas a entenderem o que, que é importante medir, o que, que é importante fazer, tá? Então, estabelecendo uma relação com a definição de clima apresentada, o clima organizacional reflete como é o ambiente é percebido, se é tenso, favorável, positivo ou agradável, como eu falei. De acordo com o autor, clima organizacional reflete a atmosfera psicológica que envolve a empresa e os funcionários. Então, é como a gente percebe esse ambiente também. Então, para ele, três palavras estão presentes quando os mais diferentes autores conceituam o clima organizacional: percepção, satisfação e cultura. Então, essas são as percepções. Ainda falando do tempo, os elementos que formam o clima, aí é o clima normal mesmo, temperatura, pressão atmosférica, etc. Já na empresa, os elementos que indicam o estado de clima organizacional são denominados dimensão e podem ser representados pelo quê? Aqui é um exemplo de alguma coisa que pode cair. Todas as perguntas que eu fiz, eu já elaborei a prova, na semana passada eu não tinha elaborado. Elas estão com o enunciado muito parecidos ou exatamente igual no slide. Como eu disse para vocês, meu objetivo não é dificultar, não é ferrar ninguém, e não é ficar procurando pelo em ovo. O objetivo é que a gente possa fazer uma avaliação tranquila, porque para mim vocês foram excelentes na tentativa que a gente fez de transpor. Então, por exemplo, se eu fosse cobrar alguma coisa na questão, estaria assim, ó, os elementos que indicam o estado de clima organizacional são denominados de dimensão e podem ser representados por assinale a alternativa que representa, vai estar sempre assim nas questões. Então, eu não fiquei mudando, não fiquei dificultando, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é que tem uma ou duas questões que ao invés de mostrar quais são as alternativas, eu falo que não representam. Então, é uma alternativa só que não faz parte do que está nos slides, tá? Precisa prestar atenção só no enunciado para não errar lá na hora e depois ficar triste que errou uma questão por bobeira. Então, no caso aqui, né, a dimensão pode ser representada por o ambiente físico da organização, né, a ergonomia, a atuação da liderança, a remuneração, possibilidade de desenvolver carreira, trabalho desafiador, comunicação, estilo de gestão, relacionamento interpessoal, entre outros. Então, algumas questões que têm mais de 5 itens, eu posso cobrá-las de uma maneira que todas elas constem, ou constem 5, e aí teria que estar todas as alternativas corretas, né? Ou eu trago a que não está correta, aí não pode constar aqui, ou eu trago várias delas e aí eu peço para todas na mesma ou algumas na mesma alternativa e peço para ver qual alternativa está correta. Toda a prova foi estruturada mais ou menos dessa forma. Então não fiquem preocupados, será que colocou alguma pegadinha? Não coloquei, quase todos os enunciados estão quase todos ou todos estão praticamente iguais nos slides, né? O começo da frase é o que está no slide, o começo da pergunta, e aí é para escolher a alternativa que representa a questão, como esse exemplo que eu dei agora. Só prestem atenção mais uma vez que tem uma ou duas questões que foram elaboradas dizendo qual não representa, qual não traz uma alternativa, uma variedade, alguma coisa assim, tá certo? Então, na aplicação da PCO, que quando a empresa faz a aplicação, os resultados apontaram que o ambiente proporcionou maior satisfação dos funcionários. Foi aquele em que o líder era amigo e democrático. Então, a gente já cansou de falar sobre isso, que quando o líder participa, ele escuta, ele ouve, né, que tem diferença, ele está junto, ele caminha junto, o ambiente é melhor. O ambiente é de produtividade, é de amizade, de entendimento, de tranquilidade. Quando o líder é muito autoritário, prejudica a satisfação, porque as pessoas se sentem mais intranquilas, né? Elas ficam mais preocupadas, e aí isso prejudica o clima, tá? Então, empresas que estão atentas a saber o que pensam seus colaboradores têm mais oportunidade de tomar decisões. Aqui é justamente o seguinte: por que eu faço a pesquisa? E aí eu disse para vocês, por que é importante vocês entenderem?
Aí eu estou dentro de uma empresa, ainda que eu não vá fazer a pesquisa de clima, ainda que a empresa não aplique, eu entendendo os fatores que fazem com que eu seja diferente, que fazem com que eu seja um bom funcionário, que eu saiba que é um diferencial para a empresa, se eu entender isso, eu posso fazer com que a minha vida profissional seja mais usada dessa forma, e aí eu também me torno um funcionário melhor, mais desejado pelo mercado, tá? A gente vai precisar muito disso a partir de agora, eu digo a gente, porque todo mundo vai ter que se reinventar, os professores vão ter que aprender a dar aula de uma maneira diferente, os funcionários, todo mundo, todos os mercados vão ter que se reinventar. Então, saber quais são características desejadas é muito importante. A gente falou muito sobre isso no semestre todo, tá? Então, é importante a gente entender isso e tentar praticar isso de uma maneira mais objetiva. Então, de acordo com o Jackson, que é o outro autor, em artigo publicado pela revista Forbes, são várias as razões pelas quais as empresas perdem seus colaboradores. Excessiva burocracia, falha na identificação de trabalhos que o colaborador possa desenvolver, falta de políticas de desenvolvimento de carreira, pouca clareza sobre a importância do trabalho e questões ligadas à liderança. Tá? Então vamos conhecer agora alguns aspectos para a implantação de uma pesquisa de clima. Algumas etapas devem ser levadas em consideração. Aqui, por exemplo, eu nunca iria cobrar, se tivesse essa questão na prova, eu não lembro se tem, o que, que é estruturação. Eu iria usar os tópicos. Então, o que, que é? Estruturação, quais são, como está aqui, ó, algumas etapas devem ser levadas. Estruturação é quando eu vou elaborar eu vou estruturar a pesquisa. Então, está ali estruturação. A divulgação, que não é a divulgação dos resultados, é a divulgação que a pesquisa vai acontecer. A coleta de dados, que é quando as pessoas respondem os questionários ou as entrevistas. Então, eu estou fazendo a coleta desses dados, né? E assim seria a maneira correta de fazer. Tá? Depois a gente tem a divulgação dos resultados. Tem que prestar atenção onde está a pergunta para saber qual a resposta. Muito bem. Continuando aqui, ó, a gente já viu a primeira, vou voltar só um slide aqui. Essa é a primeira parte da aula, né? Então, aula 4.1. A 4.2 a gente entra em instrumentos de pesquisa. Então, em uma organização, são muitas as formas de manifestação de como o clima organizacional está. Então, quando o clima é ruim, tem algumas coisas que a gente percebe. Quais são elas? Turnover elevado, que é a rotatividade, né? Absenteísmo elevado, falta de comprometimento dos funcionários, descaso com o uso de recursos, e aí eu percebo que não está muito legal o clima. Como exemplo de um clima organizacional favorável, pode-se observar nos colaboradores atitudes positivas, confiança, entusiasmo, alegria e assim por diante. Uma série de fatores que fazem a gente perceber que aquela empresa está no caminho certo. Então, essas manifestações denotam o clima e a cultura existente na organização. De acordo com Souza, que é um autor citado por Luz, a cultura influencia o clima organizacional. O autor acrescenta ainda que outros fatores externos podem causar impacto, como problemas sociais, pessoais e familiares. A gente falou sobre isso. Aí a entrevista é uma ferramenta que requer mais tempo, pois é realizada individualmente, né? Então não é muito utilizada. Por isso, o questionário é muito utilizado. O questionário eu falei que pode ser feito online, pode ser feito de maneira escrita, né? Tem várias formas de aplicar o questionário, mas a principal do questionário é o custo baixo e o anonimato. As pessoas não saberem quem está respondendo vai fazer com que sejam mais transparentes as respostas, né? Com a pesquisa de clima, cada colaborador se manifesta também sobre como está a motivação, os relacionamentos e o espírito da equipe. Se conhece a missão, visão, os valores, o trabalho de todos, se os gestores delegam bem, se a empresa é um bom local para se trabalhar e assim por diante. Ainda para o autor aí, pesquisas realizadas na Europa, Estados Unidos mostram que colaboradores se engajam e se comprometem quando conhecem os valores da organização, né? Quando eles percebem que estão envolvidos nas decisões, sabem que a empresa investe no desenvolvimento de cada um dos seus colaboradores, né? Sentem-se reconhecidos pelas suas contribuições, reconhecem que a empresa é focada, identificam os propósitos, metas e objetivos organizacionais. Além dessas, há outras dimensões que podem ser avaliadas, como o quê? Então, aqui, ó, por exemplo, poderia estar, além das atividades avaliadas, exemplo de como podem estar aqui, ó, deixa eu só lembrar. Então, aqui poderia ser uma questão, além destas dimensões, existem outras que podem ser avaliadas para
perceber o clima organizacional. Aí estariam as questões lá para perceber se tem alguma que não é correta ou se estaria todas corretas. Comprometimento e engajamento profissional, comunicação, estilo de gestão, remuneração, condições de trabalho, relacionamento interpessoal, foco no resultado. Então, só para vocês lembrarem, essas questões que tem muitos, muitos tópicos como esses slides, para mim fica mais fácil tirar questões objetivas, tá? É óbvio, então, que vocês têm que prestar atenção nisso na hora que vocês forem estudar. Então, há outros aspectos que merecem atenção quando se trata de planejar o clima organizacional e construir instrumentos, que é o quê? A metodologia que você vai fazer, a periodicidade, a segmentação da empresa, né? Como é que vai ser, se vai ser todas as áreas, se não vai ser, a aplicação, né? A divulgação. Então, lá atrás tinha uma, aí depois tinha mais duas, aplicação e divulgação. Precisam prestar atenção nisso. Já vamos para o capítulo 4.3, a montagem da PCO, as técnicas de análise e a decisão. Então, empresas que se preocupam com a percepção dos colaboradores a respeito do ambiente profissional adotam uma política estratégica de foco nos negócios. De acordo com o autor, com a aplicação de instrumento, é possível conseguir subsídios importantes para o contínuo aprimoramento do clima organizacional. Ao estudar 17 empresas, ó, isso aqui também pode virar questão. Ao estudar 17 empresas que fazem uso da aplicação, como eu disse para vocês, tem muita gente que está chegando agora. Eu não fiz enunciado para pegadinha, eu não fiz enunciado para prejudicar, porque eu não quero que vocês, se prejudiquem. Eu quero que vocês vão bem na prova, na atividade avaliativa, porque todo mundo colaborou e todo mundo se esforçou. Esse é um exemplo. Então, ó, se tiver lá uma questão como essa, vai estar mais ou menos parecido com isso aqui. Ao estudar 17 empresas que fazem uso da aplicação do instrumento de pesquisa de clima, alguns tópicos foram verificados, ou tantos tópicos foram verificados. Assinale a alternativa que traz esses tópicos, e aí vai estar lá os tópicos, entendeu? Então, eu vou usar eu não tenho opção de dar questão aberta, porque o sistema dificulta a correção. Então, vão ser 10 questões objetivas. Para a questão objetiva, isso aqui é um prato cheio para fazer a questão e elaborar a pergunta, tá? Então, seria o significado do trabalho, salário, benefício, integração entre departamentos, liderança, comunicação, progresso e assim por diante. Então, pode estar constando vários, pode estar constando todos, né? Mais uma vez, só prestem atenção que eu posso, uma ou duas questões, eu não me lembro, eu coloquei qual não faz parte, e aí seria uma dessas que não está relacionado nessa questão. Então, uma questão como essa pode e talvez vá aparecer na atividade avaliativa, tá? Então, uma vez que já se tenha decidido sobre a aplicação da pesquisa, alguns cuidados quanto à divulgação são necessários. Sensibilizar os colaboradores, apontar a pesquisa como um programa institucional, apresentar o objetivo da pesquisa para que todo mundo saiba o que vai acontecer, orientar para responder, né? Permitir que o colaborador tenha liberdade para preencher. E sobre a tabulação, deve-se considerar os seguintes aspectos. Outra coisa que também traz tópicos que para mim fica fácil elaborar. Mais uma vez, eu não vou ficar pegando e criando enunciados que sejam para dificultar. Os enunciados estão iguais ou praticamente iguais como estão e constam nos slides. Então, aqui qual que seria a resposta? Pergunta, variável, região, diretoria, departamento e unidade, tá? Nível hierárquico, regime de trabalho, turno, sexo e faixa etária, entre outros. Ou estão esses ou estão alguns. É só olhar, não está fugindo do slide, não tem pegadinha mais uma vez. Instrumentos de preenchimento de questionário, isso aqui não vai cair nada, de preenchimento de questionário não vai estar nada. A montagem do PCO, deve-se elaborar um número de perguntas que possa cobrir todos os assuntos, né? De acordo com o Luz, algumas perguntas não podem faltar, então essas perguntas não vão cair, porque como é que eu vou trazer perguntas? Isso aqui não cai, mas é importante saber quais são as perguntas importantes, né? Para estruturar uma PCO. Aqui também tem mais exemplos de perguntas que poderiam aparecer. Determinações que podem ser tomadas para melhorar a percepção do colaborador a respeito da organização em que trabalha. Então, academias, cuidados com a segurança, campanhas diversas, horários flexíveis, reuniões com dirigentes, bolsa incentivo, kit PB, oportunidade de carreira, liberação de horas para trabalho voluntário e assim por diante. Premiação por excelência, check-up anual com colaboradores com 40 anos ou mais e assim por diante. Então, para o autor, o gerenciamento do clima é uma ação estratégica, uma vez que a satisfação dos colaboradores faz diferença na produtividade dele. A pesquisa de clima auxilia a empresa a verificar o que pode ser melhorado. Aplicar todas as etapas é fundamental para o sucesso deste processo.
Então tá, o autor atribui 11 fatores a serem considerados na pesquisa de clima. Então aqui seria mais uma chance de pergunta. Apoio e aprovação da diretoria, planejamento da pesquisa, definição de variáveis, montagem do questionário, parametrização, divulgação de pesquisa, aplicação e coleta de dados e assim por diante, tá? Para começar, ter o meio e o final dessa pesquisa de clima organizacional. Então é muito importante observar isso. Para o LUS, o gerenciamento do clima é uma função gerencial e gestores dispostos podem aumentar a rentabilidade do negócio e a qualidade de vida do trabalhador. Então, é uma ferramenta que ajuda a fazer esse gerenciamento. E aí, lá já na 4.4, divulgação dos resultados e o relatório da PCO. Como é que a gente faz a divulgação dos resultados? Percebam que até agora eu não pus nenhuma daquelas de preenchimento de tabela, da forma como vai fazer, isso não vai cair, tá? Vai cair o que está aqui nos slides. Então, desenvolver as pessoas é fundamental para a empresa que busca crescimento e sucesso nos negócios. Valorizar pessoas é a ação mais inteligente e lucrativa para uma organização. Tabulação, segundo Luz, pode ser feita considerando as seguintes variáveis. Mais uma que pode gerar questão. Por questão, domínio, departamento, unidade, diretoria, regime de trabalho, tempo de serviço, escolaridade, idade, sexo e índice de satisfação geral, que é o ISG. E assim por diante, tá? No capítulo que eu dei a mais, que foi esse, vai cair alguma questão? Vai cair questão. Eu elaborei algumas questões daqui. Então, em todos os momentos e circunstâncias, estamos avaliando o que está acontecendo. Eu disse da importância não só de saber do seu desempenho, mas de entender como isso está acontecendo. Então, todos os departamentos são e devem ser avaliados dentro de uma organização. E, principalmente, como estão as pessoas nessa organização. Então, o desempenho humano precisa ser excelente em todos os momentos, para que toda organização tenha competitividade, certo? Então, mais um exemplo, se estiver lá, a preocupação principal das organizações está voltada para medir, para a mediação, avaliação e monitoração em 3 aspectos. Quais são esses aspectos? Se tivesse uma questão, resultado, desempenho e fatores críticos de sucesso. Qualquer outra coisa que tenha na questão, nas alternativas, não está correto. Mais uma vez, não tô fazendo questão para prejudicar, então o cabeçalho vai estar muito parecido, e se cair essa questão, essas 3 alternativas seriam a correta. Tá? O que medir? Tá aí a explicação. Resultado, desempenho e fatores críticos. Se cair, vai cair em forma de tópico e não em forma de pergunta aberta, porque não vai ter nenhuma pergunta aberta. Muitas empresas desenvolvem vários sistemas de avaliação para acompanhar resultado financeiro, custo de produção, quantidade e qualidade de bens produtivos, né, desempenho dos funcionários e satisfação do cliente. A avaliação de desempenho é um excelente meio pelo qual se localizam problemas. Olha lá, que legal. Supervisão e gerência, da integração das pessoas à organização, da adequação da pessoa ao cargo, da localização de possíveis dissonâncias ou carências de treinamento, certo? Então, mais tópicos aí que a gente pode prestar atenção. E, consequentemente, estabelecer os meios e programas para eliminar ou neutralizar tais problemas. Existem 6 questões fundamentais na avaliação de desempenho. Eu não vou cobrar isso aqui. Muito bem. Só me dá um minutinho, pessoal, só ver uma coisinha aqui. Toda pessoa precisa receber retroação a respeito do seu trabalho, tá certo. A organização precisa saber como as pessoas estão, as principais razões pelas quais as organizações estão preocupadas em avaliar seus funcionários. Para avaliar o desempenho, o que é preciso? Avaliação do desempenho, por quê? Proporciona julgamento sistemático, através dele pode comunicar aos funcionários como estão indo ao seu trabalho. A avaliação permite que os subordinados conheçam aquilo que o chefe pensa a seu respeito. A avaliação do desempenho deve proporcionar benefícios para a organização. Para quê? A avaliação não deve cobrir não somente o desempenho do cargo, mas também o alcance de metas e objetivos são importantes. A avaliação deve enfatizar o indivíduo no cargo e não a impressão a respeito dos hábitos, né? A avaliação deve ser aceita por ambas as partes, avaliador e avaliado. A avaliação do desempenho deve ser utilizada para melhorar a produtividade do indivíduo. E os pontos fracos do processo de avaliação de desempenho? Quando as pessoas envolvidas na avaliação de desempenho percebem como uma situação de recompensa ou punição, quando a ênfase do processo repousa mais sobre o preenchimento de formulários do que sobre a avaliação crítica objetiva do desempenho, quando as pessoas percebem o processo como injusto ou tendencioso, os comentários não podem ser desfavoráveis, né, porque conduzem a uma reação negativa.
quando a avaliação é inócua, ou seja, não serve para nada. E a avaliação de desempenho é um processo de redução da incerteza, é ao mesmo tempo de busca da consonância, que é a concordância entre as atividades. Muito importante aqui, ó, quem deve avaliar o desempenho? É uma coisa que a gente tem que saber. Quem deve avaliar o desempenho? Todo mundo que está nesse slide. Então, isso é uma coisa importante para saber. Autoavaliação do desempenho. O gerente, autoavaliação é quando a própria pessoa faz, como o próprio nome diz, ele mesmo se avalia. É importante eu saber e eu ter uma percepção de como eu estou indo, né? Então, autoavaliação de desempenho, o gerente, o indivíduo e o gerente, a equipe de trabalho, a avaliação de 360, avaliação para cima, a comissão de avaliação de desempenho, o órgão de RH. Então, nas questões que eu fiz, se lá tiver, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens. Se não tiver 8 alternativas, tiver menos, pode ser que todas estejam corretas. Ah, tem 4, tá junto, então todas estão corretas. Tem uma que tem 3, 4 corretas e as outras não tem mais nada, então é só essa que está correta. Então, observar isso. Não fiz questão difícil, não fiz questão com pegadinha. Estou salientando isso porque eu quero que isso fique muito claro, porque eu fiquei muito feliz com a participação de todo mundo e o nosso desempenho durante o semestre. Então, não é para ter dúvida. Mais uma vez, é para observar somente que tem uma ou duas questões que está escrito não, né, que não fazem parte disso. Aí é uma coisa que não vai estar, a alternativa correta é aquela que não vai estar entre as alternativas que estão nos slides, tá? O resto é normal. Então, há uma variedade de métodos para avaliar o desempenho humano. Aqui, fatores de avaliação do desempenho humano. Habilidades, capacidades, necessidades, traços. Tem que olhar o que está dentro de cada um desses quadrantes, se tiver alguma coisa. Os métodos tradicionais de avaliação de desempenho são mais utilizados, são escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos e listas de verificação. Como vocês viram, eu nem coloquei os exemplos. Então, se cair alguma coisa, vai cair os tipos. Não precisa ir lá buscar as tabelas de como é cada uma, porque cada uma dessas nas aulas eu mostrei para vocês como era. Aqui no resumo, nessa aula de hoje, eu nem coloquei os gráficos, porque não vai cair. Então, estão só os modelos. Então, os métodos tradicionais de avaliação de desempenho mais usados são escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campos, dentes críticos e lista de verificação. Pronto, é isso que se cair, vai. Não precisa ir lá buscar. Se alguém quiser estudar, ver como é que é, perfeito. Mas o que vai cair é o que está aqui, tá? Nesses slides. As tendências que estão ocorrendo na avaliação de desempenho humano são as seguintes. Né? Os indicadores devem ser sistêmicos, então olhar a organização como um todo. Os indicadores devem ser escolhidos em conjunto. Há 4 tipos de indicadores: financeiros, ligados ao cliente, internos e de inovação. Então, são os 4 tipos de indicadores. A avaliação de desempenho deve basear-se em índices de referência, então, desempenho global, desempenho grupal e desempenho individual, que são toda a empresa, a equipe e a pessoa, tá? Como um todo. A avaliação de desempenho deve levar em conta o contexto geral, o ambiente externo também deve ser considerado, e assim por diante. Novas abordagens da avaliação do desempenho humano. Índices de ordem econômica relacionados com a evolução da conjuntura econômica, região, país, mundo em geral. Aspectos importantes da empresa do mesmo ramo, que a gente fala que é benchmark, que é prestar atenção em outras empresas que têm práticas vencedoras e trazer para a tua organização. E a quinta, avaliação de desempenho como elemento integrador das práticas de RH, certo? Sexta, a avaliação de desempenho se baseia em processos não estruturados e a avaliação resulta de um entendimento entre gerente e funcionário. Muito bem. E a sétima, a avaliação de desempenho como forma de retroação às pessoas. As relações interpessoais e o espírito de equipe estão sendo privilegiados através de novos aspectos: competência pessoal, competência tecnológica, competência metodológica e competência social. E a oitava, a avaliação de desempenho está enfatizando cada vez mais os resultados. Os fins passam a ser o parâmetro para recompensar o trabalho excelente. Então, o que eu consigo atingir é o que eu vou recompensar. E a nona, a avaliação de desempenho está sendo relacionada com a noção de expectância. Trata-se de o quanto eu produzo para saber a qualidade do meu trabalho. Então, isso significa fazer a cabeça das pessoas de que a excelência no desempenho traz benefícios à empresa, mas também traz benefício para as próprias pessoas. E aqui uma coisa que é interessante: avaliação participativa por objetivos. Quais são os métodos, né? Formulação de objetivos consensuais. Oi? O slide está mudando? O slide eu estou mudando. Apareceu aí? Não. Deixa eu Está na voltar. avaliação do desempenho humano.
Deixa eu voltar aqui, que às vezes para e volta. Vê se mostrou. Moço, Eu tô no moço, slides. Oi. professor, manda ele Oi. entrar e sair de novo, porque o meu tava a mesma coisa também. Beleza, vê aí. Às vezes eu mexendo aqui no para frente e para trás aparece. Olha, eu tô no slide 101, tô quase acabando já. O meu também Certo? tava parado, aí eu saí, entrei na aula, deu tudo certo de novo. Legal, beleza. Então, se não der certo, entra e sai de novo que dá certo. A gente já está quase chegando no final aqui. Então, a avaliação participativa por objetivos também é importante. Então, ó, formulação de objetivos consensuais, comprometimento pessoal quanto ao alcance dos objetivos, negociação com o gerente sobre a alocação de recursos, desempenho, constante monitoração dos resultados, retroação intensiva e, finalmente, a avaliação de desempenho tem várias aplicações e propósitos. E aqui estão alguns deles, né? Agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. Muito bem, pessoal. Nossa, tá com um slide errado aqui, tá marcado Senac. Eu deixei, tem tanto e-mail que eu errei, perdoe-me. Como eu disse, esses são os exemplos do que vai cair. Deixa eu só olhar, vou minimizar um pouquinho aqui, eu só vou olhar uma outra coisinha aqui no material, só para eu ver uma coisa. Tá, deixa eu só ver uma outra coisa aqui no meu pendrive. Tá certo. É isso mesmo. Muito bem. Então, mais uma vez, para quem chegou depois, porque o interesse da nossa aula é fazer esse esclarecimento. A prova de vocês, hoje é dia 8/6, é aula de revisão. A prova que vai ser chamada de atividade avaliativa, ela não pode ser chamada de prova, é dia 15/6. Quanto que ela vale? Ela vale 4.000 pontos. O que vai ter? Vai ter 10 questões valendo 400 pontos cada uma, nos mesmos modelos da atividade avaliativa do primeiro bimestre. Então, vocês vão entrar lá. Que hora que vai estar liberado? 19h10. Qual que é a diferença? No bimestre passado, eu dei essa revisão, e aí a partir das 8h30 o sistema liberava para vocês fazerem atividade avaliativa. Na semana de prova, eu fui convocado pelo coordenador para participar de banca de avaliação de TCC, então não vai haver aula. No horário da aula, vocês vão fazer a atividade avaliativa. Qual o horário que vai estar liberado essa atividade avaliativa? No horário de aula, a partir das 19h10 do dia 15/6, ou seja, segunda-feira que vem, já estará liberada a atividade avaliativa. E aí, do dia 15/6 até o dia 16/6, que é na terça-feira, 20h30, pouco mais de 24 horas, né? Vai estar disponível para vocês entrarem e fazer. Isso é determinado pelo sistema. Então, libera 19h10 do dia 15/6, segunda-feira que vem, e encerra, fecha às 20h30 do dia 16/6. Tá? Então, fica mais de 24 horas disponível. Eu tenho 24 horas para corrigir. Então, na quarta-feira, pela manhã, ou até no máximo na hora do almoço, não é nem corrigir, é lançar, porque o sistema corrige. Eu já teria lançado os pontos lá no AVA. Vocês já vão saber quanto vocês tiraram, tá? Quanto que vai estar a nota lá no sistema. Porque aí a gente vai depois tratar das outras datas para ficar disponível conforme a coordenação liberar para segunda chamada e quem precisar fazer exame, fazer o exame, certo? Então, a prova vai ter 10 questões, todas tiradas dessa revisão. Então, quem quiser ver material mais completo, vai lá e busca nos slides completos. Como eu disse, eu não coloquei nenhuma tabela, nada, vai sair tudo dessa revisão. A revisão está disponível para vocês olharem lá na seção 4, na unidade 4, na seção 4.4 aula. Então, tem duas aulas lá. Tem a da aula da semana passada que a gente viu, que é a avaliação do desempenho humano, e junto com ela está escrito aula 8/6, revisão, gestão de pessoas. Então, está lá, na 4.4, na aula, junto com a outra aula. Eu não vou dar trabalho hoje, porque eu dei o prazo da semana passada para vocês me enviarem até hoje. Eu já lancei os pontos referentes até os trabalhos da semana passada, falta lançar quem me enviou depois de sexta-feira. Até sexta-feira eu já tinha lançado todos os pontos. O que são os pontos? São 5 trabalhos, valendo 300 pontos cada um. Então, quem fez 5 trabalhos vai ter 1.500 pontos, quem não fez nenhum não vai ter nada, e a partir daí, cada trabalho vale 300 pontos. Quem fez 300, quem fez 600 e assim por diante. Tá? Então, esses trabalhos vão ser lançados até amanhã também, e aí encerrou as notas de trabalho. Então, quem me mandou depois, mandou na sexta ou mandou hoje, amanhã eu vou entrar e vou fazer esse acerto na pontuação lá. Deve aparecer até sexta para vocês,
essa retificação das notas dos trabalhos, certo? E aí, hoje é a última aula. Semana que vem, então, eu não entro, 19h10, vai estar lá marcado como aula, mas vocês entram direto para fazer a atividade avaliativa que já vai estar disponível para vocês, certo? Mais uma vez, tirada dos slides, então são cento e poucos slides, já baixem esses slides, já deixem pronto, já deem uma lida, já fiquem prontos para poder fazer essa atividade avaliativa e, se tudo correr bem, fechar essa disciplina para que a gente possa voltar, quem for voltar, presencialmente no semestre que vem. E para quem não for voltar, para que possa se formar e seguir sua carreira profissional e, se for dar continuidade aos estudos acadêmicos. Certo? Mais uma vez, não tem pegadinha nas questões. Eu copiei quase todas dos enunciados dos trabalhos, tá? Dos slides. Então, várias vão estar com o enunciado do trabalho para poder iniciar. E aí tem as questões lá para poder responder. Todas as questões são questões fechadas, ou seja, de A até E, alternativa A, B, C, D ou E, sempre com uma só correta para vocês responderem. Certo, pessoal? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre data, sobre atividade avaliativa? Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Esse é o momento, porque daqui a pouco eu vou fazer a chamada e aí, hoje, excepcionalmente, a gente vai acabar mais cedo. Vocês já podem ir lá e dar uma estudada no material. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida em relação à revisão, alguma coisa específica da atividade avaliativa? Sou todo ouvidos e estou à disposição para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Professor. Oi. Oi, Larissa. Então, resumindo um pouquinho. Então, dia 22 vai estar, tipo, tudo já certo, quem já passou, quem ficou de exame, aí vai estar de férias. Como que vai ser as férias? Então, o nosso prazo é assim, a prova é dia 15, né, segunda-feira que vem. Como ela fica aberta até o dia 16, às 20h30, eu tenho 24 horas, os professores têm 24 horas para corrigir e postar as notas. Então, eu tenho até a quarta-feira, que é dia 17, às 20h30. Eu vou fazer isso até a hora do almoço. Então, eu vou postar as notas de vocês até a hora do almoço, na quarta-feira. Porque não precisa corrigir a prova, é só postar. Então, é mais fácil para a gente. O sistema já dá a pontuação, é só fazer a tabela lá e depois lançar. Então, na quarta-feira, vocês já vão ter a minha nota. A partir daí, vocês já sabem se atingiram, eu já terei postado os pontos, né? Vou postar essa semana, acredito que amanhã. Aí, na sexta-feira já deve aparecer, até sexta deve aparecer para vocês. Na segunda, faz a prova. Na quarta, eu já posto as notas. Então, na quarta-feira, espera-se que essa disciplina, na quarta-feira à tarde ou no mais tardar à noite, vocês já saibam se fechou, se não fechou, se vai ter que fazer, quem tiver que fazer segunda chamada, quem tiver que fazer exame, já vai saber. Se tiver que fazer, aí tem as datas para exame e para segunda chamada e para exame, que vão ser divulgadas pela coordenação e pela escola, pela faculdade. Quem não já fechou, já está de férias da disciplina, já não tem mais aula a partir da prova do dia 15. E vai ser assim em todas as disciplinas. Eu dou aula nessa e dou na sexta, dia 18. Então, dia 18 eu aplico a prova, fica disponível até sexta-feira, dia 19, só estou dando como exemplo. Eu tenho que lançar essas notas até segunda-feira. Eu vou tentar lançar já no sábado, para que na segunda da semana seguinte, quem tiver que fazer solicitação de segunda chamada, fazer exame, já saiba que vai ter que fazer. Quem não tiver, já fica de férias. Então, esse é o calendário que a gente tem. As provas de segunda chamada ainda não foram passadas para a gente, mas devem ser a partir do dia 24 ou 25 para fazer a segunda chamada, alguma coisa assim. E depois tem os exames que também vão passar as datas para que sejam feitos. Certo? Certo. Então, no meu caso, é só esperar essa prova mesmo, que eu espero que eu já passei, né? Aham. Então, tô, tipo assim, olhando o calendário já para poder já estar sabendo realmente se eu não vou ficar de exame, mas espero que não, para poder correr atrás. O exame vai ter Perfeito. que pagar ou vai ser pela internet de novo? Vai ser pela internet. Eu não sei se vai ter que haver pagamento ou se vai ser sem pagamento. Eles não passaram isso para a gente ainda, mas devem passar. Mas eu não sei te dizer se vai ter que pagar alguma coisa, porque quando é presencial sempre paga, né? Agora, R$ 40 virtualmente. para Então, pagar.
Eu não sei se eles vão fazer, vai ter algum tipo de cobrança, não tenho certeza. Tá? Mas essas informações a coordenação deve passar essa semana. Já eu falo com o Falquete e falo com a Cláudia também para elas divulgarem as datas e se vai haver cobrança ou não para vocês, tá certo? Sim, obrigada, professor. Nada. Quem ia me perguntar alguma coisa? Tinha mais alguém que queria perguntar alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não tem dúvidas nenhuma? O pessoal não tem mais dúvida nenhuma? Professor, Professor, boa Oi. noite. Peraí, alguém me chamou antes? Quem? A menina primeiro, depois eu... Deixa eu... Pode ser. Quem tá falando pode ser o menino, depois eu vejo quem que é a menina. Quem que me chamou? Não apareceu aqui. Pode falar, pessoal. Oi, professor. Oi. Sou Rafael. Oi, Rafael. Beleza, boa noite. Pode falar. Só uma dúvida em relação aos trabalhos. Você já Aham. lançou todas as notas ou falta esse último ainda para lançar? Eu lancei porque a faculdade tinha dado o prazo até dia 12, e aí eu estava esperando para juntar e fazer um lançamento só. Aí veio um comunicado para a gente lançar para já ir adiantando as coisas. Aí eu lancei o que eu tinha recebido até na sexta-feira, na hora do almoço, mais ou menos. Aí o que chegou para mim, que eu dei o retorno para vocês hoje, que foi sexta-feira à tarde, né? E o de hoje, ainda falta lançar. Então, esses trabalhos que vocês me enviaram de sexta para tarde, sábado, domingo e hoje serão lançados amanhã ou quarta-feira para inteirar a nota. Então eu peço uma retificação da nota. Então, por exemplo, fiz 4 trabalhos, aí enviei o outro, tá lá 1.200 pontos, eu vou pedir uma retificação, vai aparecer 1.500 pontos. Então, o que foi enviado de sexta para frente, para cá, né, ainda não foi lançado, vai ser lançado depois, tá? Vai ser retificado. Eu quero fazer Tá, isso até, eu quero fazer isso até na quarta, porque se tiver algum problema, vocês perceberem que até sexta não apareceu, vocês me mandam um e-mail na segunda-feira que vem para eu poder ver o que aconteceu, tá? É porque, assim, eu entreguei os 5 trabalhos desse Aham, trimestre e tenho colegas que também entregou os 5, e antes da sexta-feira. Só que está lançado certo. só 1.200 pontos. Tá, eu preciso olhar lá, se não tiver a retificação, aí vocês me mandam para eu verificar. Eu lembro dos trabalhos que eu lancei, realmente parece que ninguém tinha feito 1.500 pontos até sexta. Então, se não aparecer, me mandem um e-mail que aí eu dou uma olhada, tá? Já, se quem já fez os 5 e mandou antes da sexta, já me manda um e-mail pedindo para verificar, que eu já dou uma verificada, já me ajuda. Pode ser que tenha, em algum lançamento lá, eu tenha comido alguma bola, porque na sexta-feira eu fiz o lançamento, acho que foi na hora do almoço, e ninguém tinha atingido os 1.500 pontos mesmo. Então, quem achar que já tinha me mandado antes da sexta e tinha 1.500 pontos, me manda um e-mail só, professor, eu enviei os 5 trabalhos, dá uma conferida aí para mim. Aí eu dou uma olhada, vejo o que aconteceu, porque eu tenho os trabalhos arquivados e a gente resolve sem problema nenhum, tá bom? eu Beleza, mandei. muito obrigado. Sim, Beleza, Rafael. Oi, fala, Alexandra. Obrigado. eu Nada. mandei. Oi, Alexandra, você mandou? Eu mandei. Tá, Eu verifica tenho também. até os ok do senhor aqui. Oi? Eu tenho até os ok do senhor aqui. Você me manda de Beleza, volta. se não aparecer as notas, aí você me fala que eu retifico lá e a gente vê, tá? Mas aí eu devo olhar lá e eu já acerto isso para vocês, não tem problema nenhum. Obrigadão. Nada. Professor, Oi, enviando, tô devendo um trabalho. Enviando hoje, você já tá aceitando para poder estar marcando já o ponto? prazo de Porque eu vocês tenho é até como. hoje. O prazo de vocês Aham, é até hoje. Quem me enviar até hoje, eu vou olhar amanhã cedo e ainda vai contar. A partir de amanhã já não conta mais. Aí já perdeu o prazo, tá bom? Então, se você der tempo de. Não só você, mas alguém quiser fazer e me mandar até a noite, aí eu ainda considero, tá? Que aí eu vou que corrigir. o último trabalho que você passou, eu não fiz. Eu Tá, tenho então uns 4, falta só esse. tá, se você quiser, faz e aí me manda que ele chegando para mim hoje à noite, amanhã eu considero, porque eu vou fechar essas coisas, essas notas amanhã, aí eu vou pedir retificação da nota, vai para o Falquete para ele autorizar a retificação. Então, hoje à noite é o prazo, aí a partir de amanhã não adianta mandar mais, que aí já vai estar, os trabalhos vão estar fechados. Aí eu só vou acertar se eu tiver errado alguma coisa que vocês me apontem que não está correta, aí a gente vai acertando. Tá? Mas fiquem tranquilos, só me apontem. Se até sexta
vocês perceberem que não teve alteração, me manda o e-mail que eu faço as correções, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou também dar uma verificada lá, uma checagem nos lançamentos e ver o que aconteceu. Tá? Professor, Oi. é a Solange, tudo bem? Oi, Solange. Tudo bem, Solange? Mandado um e-mail porque eu abri lá as notas e eu só vi essa semana, ontem mesmo, que um trabalho que era referente do dia 6/4, que ele é referente ao primeiro bimestre, ele está ausente, mas eu fiz e o senhor ainda até enviou. Recebido? Né? Tá, eu vi o seu e-mail, eu até respondi. Tá, eu vou ver se é possível recuperar a nota, eu te passo por e-mail que eu vi o seu e-mail lá e eu te respondi que já tinha passado. Agora eu entendi. Você falou que fez e eu não considerei esse ponto lá no bimestre passado, é isso? Isso. Tá bom, eu vou dar uma olhada e eu te respondo no e-mail se deu certo ou não, mas se tiver jeito eu tento retificar a sua nota, pode deixar, tá bom? Então tá bom, muito obrigada, professor. Nada, Solange, valeu. Oi, quem me chama? Renato. Oi, Renato. Deixa eu só te perguntar, acho que eu também não fiz esse último trabalho. Ele está em que sessão para mim pegar? Ele está na sessão 4.4, no pós-aula, é o último trabalho, dia 1/6, é a avaliação 360 graus. É um texto lá para responder 3 ou 4 perguntas. Ah, não, isso foi feito, sim. É o último. Aí os outros trabalhos estão todos nas aulas, no pós-aula. Certo? Certo, obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida sobre atividade avaliativa, sobre trabalho, sobre data? Não? Boa noite. Boa noite. Fala, Samuel. Então, dos trabalhos, eu creio que eu estou ok. Tipo assim, passei da barrinha, se ficou algum ou outro, tem problema da gente não entregar ou vai prejudicar em alguma coisa? Você fala de passou da barrinha que você já fez as contas e, teoricamente, você já está com a aprovação garantida, é isso? Do número de trabalhos que você precisava? Isso. Não, problema não tem. Só tem que acompanhar aqueles percentuais de que cada um você tem o mínimo lá, né? Tanto de nota de prova quanto de nota dos trabalhos. Não tem problema nenhum. A gente sempre pede para fazer o máximo, porque isso ajuda na sua pontuação e, obviamente, que o trabalho é importante para fechar o conceito da disciplina. Mas problema não tem. É mais para controlar esse controle de vocês, tá certo? Não, tranquilo. Beleza. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Lembrando só mais uma vez que a prova é no dia 15 e diferente do bimestre passado que eu entrei, fiz a revisão e liberei às 8h30, no dia 15 não haverá aula. Mesmo tendo lá o ícone para entrar, não haverá aula. Vocês podem entrar a partir das 19h10 e já começar a fazer a atividade avaliativa, porque eu estarei fazendo TCC junto com a coordenação, fazendo avaliação de TCC, tá certo? Não tem mais dúvidas, pessoal? Vou fazer a chamada, então, que é a última chamada. Oi, quem me chama? Oi. Oi, Renato. A aula vai ser liberada às 19h10 e mais com duração de 24 horas. Isso, ela vai ficar 24 horas no ar vai ficar um pouquinho mais de 24 horas, porque ela vai ficar até na terça-feira, dia 16 às 20h30. Certo? Maico, beleza. Maico, você está pedindo a palavra aí? Isso. Boa noite. Pode falar, Maico. Boa noite, beleza. Tá bom. Professor, trabalho de aula, você falou que é 1.500 pontos? Isso, são 5 trabalhos das 5 unidades, cada trabalho vale 300 pontos, e aí até 1.500 pontos para quem fez tudo. Tá, não, aqui no meu aqui tá assim, vale 2.500 pontos. É 2.500 das duas unidades. Do primeiro bimestre valeu 1.000, né? Aí foram 5 trabalhos que já foram feitos e lançados. No segundo bimestre, os trabalhos são 5 trabalhos que valem 1.500 pontos. Juntando os dois, no semestre todo, aí os trabalhos valem 2.500 pontos. Entendi. Eu creio que eu devo ter feito todos. Eu creio que eu devo ter feito todos. No meu tá 1.900, não tá 2.500. Tá, faltou algum. Se você tiver certeza, me manda um e-mail até
até sexta, se não aparecer, que aí eu verifico para você, tá? Que eu tenho os trabalhos arquivados lá. Se tiver, eu faço a retificação, mas se você vê que fez e não apareceu, me manda um e-mail que eu dou uma conferida, tá bom? Ou eu creio que eu não fiz os dois das primeiras aulas, porque quando eu entrei na faculdade, eu fiquei umas 2 semanas tentando ajustar a minha grade, entendeu? Entendi. Eu acho Então que pode deve ser ter isso. sido isso daí. Pode ser isso que tenha faltado, então, porque é justamente 600 pontos de 2 trabalhos, então, pode ser isso que tenha faltado, Exatamente. tá? Aí qualquer coisa, se tiver algum prejuízo que você não consiga fechar porque você estava acertando a tua grade, aí você me manda um e-mail que a gente vê o que pode fazer para você não ser prejudicado. Agora, se já tiver atingido a pontuação e tiver fechado, aí não tem grandes problemas. Beleza, então, obrigado, viu, professor? Nada. Muito bem. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma pergunta? Não? Tá tranquilo? Então eu vou fazer a chamada. Samuel, já vi que você está aí. Você já falou Ô, comigo. professor, Oi. boa Quem me noite. chama? Boa noite. Quem me chama? É o Rodrigo. Oi, Eu, Rodrigo. Rodrigo. Tudo Oi, bem? Rodrigo. Tudo bem. Essa avaliação desses trabalhos que o senhor pôs, fica parecendo trabalho, porque um tem aula, outro está escrito trabalho e outra atividade de sala de aula. É atividade em sala de aula. São os 2.500 pontos, Ah, 1.000 pontos do primeiro bimestre e mais 1.500 pontos do segundo bimestre. É o que vale 2.500 aí do AVA de vocês. Para a gente, professor, aparece como atividade em sala, então acredito que seja a mesma coisa para vocês. entendi, então. Entendeu? Porque Então vocês ele têm conta a como... nota atividade avaliativa, que era a antiga prova, vocês têm atividade em sala e vocês têm todas aquelas notas que são do ambiente virtual, que vocês fazem várias coisas no ambiente virtual. Então aí você tem que olhar dessa forma, porque tem uma pontuação máxima que você pode atingir, um mínimo para cada um dos setores que você tem que fazer. Então aí você tem que prestar eu atenção entendi. nisso. Tá, porque Beleza? aulas, né, pontuação, trabalho e atividade. Beleza. Tem atividade que é virtual, só não confunda isso, que a atividade virtual são as do AVA, que tem bastante também. Correto. Tá bom, obrigado. Beleza? Nada, valeu. Beleza, então. Então, Samuel, já chamei. Abner. Aí o Abner. Beleza, Abner, já vi. Alessandro. Alexandra, presente. Alexandra, beleza, Alexandra. Ana Penaforte. Tô aqui. Beleza, Ana. Bruna Araújo. Presente. Beleza, Bruna. Carlos Almeida. Presente. Beleza, Carlos. Carolina Bise. Presente. Beleza, Carolina. Professor. Cláudia Ribeiro. Oi. Alessandro. Beleza, tá aqui, Alessandro. Valeu, obrigado. A Ananda não tá conseguindo também, pediu para te avisar. Professor, respondeu a chamada, pode ir saindo? Dando na caia. Pode, já terminamos, já a revisão tá tranquilo hoje. Acabou mais cedo, já usem o tempo para poder dar uma verificada lá na revisão. Tá marcado a Ananda aqui já, tá? Beleza. Obrigado. Carolina, boa noite. Carolina. Cláudia Ribeiro. Presente. Beleza, Cláudia. Giovanda. Desculpas, como isso nunca Giovanda. Giovanda. Daiana Santos. Presente. Beleza, tá. Gabriel Gomes. Guilherme Janini. Presente. Beleza, Guilherme. Jéssica Santiago. Presente. Beleza, Jéssica. João Henrique. Presente. Beleza. Joyce Manuel. Presente. Beleza. Larissa Nogueira. Obrigada. Presente, Nogueira. Valeu, Larissa. Magali. Presente. Beleza, Magali. Maiara Mota. Presente. Beleza, Maiara. Mayla Rodrigues. Presente. Beleza, Mayla. Michael Hudson. Presente. Beleza, Michael. Mônica. Presente.
Beleza, Mônica. Nicolas. Noemi. Noemi Tassiane. Presente, professor. Beleza, Noemi. Rafael Merino. Presente. Beleza, Rafael. Rayane Camei. Presente. Beleza, Rayane. Renato Rocha. Rodrigo Natal. Presente, professor. Travou. Presente, Beleza, professor. Renato. Beleza, Rodrigo. Beleza, Renato. Rosilda. Beleza, Rosilda. Solange. Presente, professor. Beleza, Solange. Thaís. Thalita. Presente. Tamara Leme. Presente. Beleza. Tamires. Walter professor. Menezes. Oi, Tamires. Presente. Professor Beleza. Tamires. Beleza, Tamires. Beleza, Walter. Tranquilo. Viviane Farias. Presente, professor. Beleza, Viviane. Viviane Novaes. Presente, professor. Beleza, Viviane. Wellington Cavalini. Presente. Beleza, Wellington. Pessoal, então é isso. Se tiverem alguma dúvida, algum problema com nota, alguma dúvida com o trabalho, alguma dúvida com a revisão, mandem e-mail para mim, que a gente vai ter uma semana aí pela frente, dá tempo da gente se comunicar, tá? E a partir da semana que vem, se tiver alguma coisa também, me passem, que a gente corre atrás e acerta. Espero que fiquem bem, que dê tudo certo aí nas próximas semanas de prova para vocês, de avaliação, e que a gente, em breve, a gente possa se encontrar, que esse semestre já foi pro vinagre em termos de ver, só ouvir e tá na sala virtual. Certo? Então é isso, pessoal. Boa noite, fiquem bem, boas provas, boas atividades avaliativas, que dê tudo certo para vocês aí, tá bom? Grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau, professor. Valeu, boa noite. Peraí, eu preciso trabalhar. Ganhar um beijo. Tá sedentada. Esquece. Marcado. Cirurgia. Para reverter a vasectomia. 4 meses passa assim, ó. Rápido. Mais rápido que se beijou. Olha aqui. Fala aqui. Então você, nós ainda sabemos essa vida da filosofia, isso? Sim. Eu falei para você que eu não sabia fazer. E por que não cuidaram? A filha queria magoar a senhora. Você é uma filha, mas não precisa como fazer. A juventude quer essas coisas. Eu não sou isso. Eu vou pesquisar. A senhora consegue ter muita gente na linha. Não faz mais diferença. Dá licença. Eu espero que você não tenha mais nenhum segredo com gente cedo. Não mesmo, eu prometo. Mas de liberdade. Eu entendi que era um dia de mais tempo esporte, porque ele é bastante produto e esporte. Não suplemento.
saindo da área de materiais esportivos, sabe? Agora, por favor, a garota totalmente demais do meu Deus. Mulher forte, vencedora, mulher moderna, tem desafios diários, obstáculos. Isso sim, verdadeira essa descrição perfeita daquela minha matéria, já visualizei ela, você falando, como assim, libertado, suado, sabe? Então, vai levar a depressão. É isso mesmo. Como uma garota, uma mulher forte, decidida e que não cai mais na conversa de qualquer um de cara das nós. Isso é mulher. Você continua magoado comigo ali, quando o autor você entendeu que depois que levar Sofia fazer o que ela fez, acho que eu errei na direção da minha filha. Sofia me derrotou. Eu ia já saber falar por isso. Agora eu não acredito mais no irmão. Não, você é muito jovem. Eu não penso assim. Culpa da sua filha. Você não vai falar. Eu me sinto muito. Eu volto no teto da mulher da minha filha. Não pode ser mentira. Mas é. Não. Eu não tenho que sorriso dela. Eu não fico feliz com ela aprendendo a bicicleta. Ela chorou quando ela encontrou com essa idea que eu já tinha. Eu tô orgulho como ela era no vestibular. Eu tenho dor da Sofia. Ela me disse que ela não vai mais ver. Essa é a Sofia Colomana. Mas não existe mais. Existiu a outra minha namorada, que bandido de pode. Será que essa Sofia não tem rapaz? Não sei. Não sei. Não é possível. Mas eu preciso saber. Todos os líquidos, os dois pontos, achei ótimo. Sempre joguei bola com meus irmãos. Vem cá, o que diferente fazer assim, exatamente? Seguinte, cada modelo não vai representar um esporte. Eles ainda não fizeram o sorteio, mas a ideia é que a gente treine, né, os movimentos das principais modalidades. Como fazer elegância com o corpo parado, vestir aquelas roupas esquisitíssimas. Isso significa que as aulas de etiqueta se tornaram dispensáveis. A minha proposta é que a senhora anuncie as coisas embaixo da Paris hoje mesmo. Faça questão, mãe, de levar o corpo. Mas de forma artística, entendeu? Claro, né? Claro. Eu agradeço o empenho de vocês pela minha felicidade, mas eu quero continuar vendo aqui no Rio. Os dados ainda estão rolando. Pelo amor de Deus. Isso, por favor, você pode usar o copo d'água com uma foto, senhora? Mas, deixa eu começar a viagem. E o que eu tinha especial? Por favor. Vai! Se você acha que eu vou te deixar à vontade para arriscar a nossa fonte direta, você está muito enganado. Não precisa ter medo. O departamento é a mesma coisa que uma postura não apartamento já tentei, a mesa de jogo, o código. Tem certeza que não tem medo de voltar para isso? Eu ainda tenho jeito da passagem. Olá, no Jornal Nacional você vai ver a tentativa do governo de mudar a metodologia de contagem de mortes e de casos de brasileiros vítimas do novo coronavírus.
número de atividades em meio ao processo de flexibilização do confinamento em diversas capitais. São Luís, Maranhão, revive um aumento de casos. E a Nova Zelândia poderia ter eliminado a Covid no país. Eu deveria, Maranhão, apesar. Agora, somos também desinfetantes, geles, bactérias, vírus. A gente manda um novo volume desinfetante. Somos proteção máxima para a sua família. Todo mundo tem que encontrar certificado, mas para você, isso não foi possível. Você precisou sair, superando seus medos, suas incertezas, fazendo o que precisa ser feito. Eu agradeço se inspira em muitos brasileiros que entendem a importância de se reinventar, que entendem que é preciso voltar firme para construir o nosso futuro hoje. Reinvente o futuro. Para isso. Essa aqui é uma live qualquer. Show. Toda sexta, foi novo, só para que tenha um você. Muito mais do que você imagina. Não é oportunidade de ouvir a pessoa frente grátis para conectar. Baixe agora o aplicativo. Nós temos mais alguns tempos que a jovem assistente. A TVC 4K, Android, 1994, 25,